Você está no programa O Pão da Vida, com a irmã Cleide Chagas. Eu quero trazer para vocês um estudo sobre, falar com vocês hoje, compartilhar com vocês hoje um estudo sobre as obras da carne. Amém? Então, na medida do possível, claro e evidente que eu não vou entrar em todos os detalhes, é apenas para que a gente possa sintonizar um pouquinho melhor em relação a esta área, não é? Da doutrina cristã. Eu tenho. Deixa eu botar só aqui um fundinho musical. Eu tenho, nesses últimos dias, glória a Deus, eu tenho, nesses últimos dias, recebido várias mensagens, não é? Pelo WhatsApp, várias pessoas, irmãs, aquelas que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, passando por dilemas extremos, por conta de filhos, maridos, famílias, entes queridos, que não conseguem mais conciliar, não é? Com os problemas que tem o sufocado. Muitas entrando em contato comigo, pedindo uma orientação, um aconselhamento, o que fazer, não sabe mais o que fazer. Cada dia que passa descobre mais uma coisa. Cada dia a situação fica mais estreita, glória a Deus. E eu gostaria de trazer este recado, né? Esta mensagem, em que o apóstolo Paulo lhe colocou na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16 ao 26, ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, as obras da carne, ela tem sido, sempre foi, né, bem atuante. E ele faz aqui uma exortação, trazendo especificando exatamente o que significa as obras da carne, que aí está no plural, né? As obras da carne, quanto que o Espírito está no singular, o fruto do Espírito. Amém? Então, nós vamos estudar aqui um pouquinho, eu quero poder compartilhar com você um pouquinho disso aqui, um pouquinho dessa experiência que eu tenho tido, e desde já, eu já aviso, né, um aviso, que nas segunda-feiras eu vou estar sempre trazendo um pouquinho de doutrina, um pouquinho aqui de ensino, né, doutrinário, sempre trazendo aquilo mais evidente do dia a dia, amém? Nas terça-feiras eu trago aqui uma porção, reforçando aqui a questão dos jovens, né? As famílias que vivem aí sufocado, com problemas com os jovens, não é diferente desse tema, por isso que eu já deixei para terça, porque hoje, a segunda eu trago um pouco de doutrina, e dentro deste pouco de doutrina nós podemos nos orientar diante da Bíblia para enfrentarmos essas questões, não é, do dia a dia. Na terça-feira eu trago uma porção em relação aos filhos. Na quarta-feira o Pão da Vida vem com testemunhos. Eu trago sempre uma mulher da Bíblia e alguém para testemunhar. Nesta semana provavelmente será eu mesma, vou trazer um testemunho. Quinta-feira eu estou trazendo aqui, começando um pouquinho mais cedo, começando a partir das 14 horas, ou melhor, das 16 horas até às 18, trazendo aí toda a programação aí da Assembleia de Deus, do meu ministério, o Ministério Assembleia de Deus em Pernambuco, aqui da nossa cidade, de São José da Coroa Grande, amém? E na sexta-feira aí uma conclusão, eu trago aí uma conclusão do que nós falamos durante a semana. Eu trago aí um texto para que nós possamos refletir mais na palavra de Deus, porque eu tenho me preocupado com essa questão, né? Nos cultos, nos trabalhos da igreja, nós estamos sempre participando dos louvores, as pregações, é tudo muito lindo, tudo muito edificante, não resta dúvida, mas eu sinto a necessidade de mais ensino, que as pessoas aprendam mais da palavra de Deus. Já que hoje eu fiz uma pergunta simples, não é? Eu comentei um texto bem simples que tem na palavra de Deus. Creio que eu já conheci essa palavra com menos de 2 meses, não é? Porque
eu tive essa sede, né? Essa gana de conhecer a palavra de Deus, e eu li a Bíblia Sagrada assim que me converti. Em 1 mês e 15 dias que eu tinha me convertido, eu consegui concluir o estudo da palavra, a leitura da palavra de Deus. Eu conheci aí a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e eu já sabia esse texto, né? E quando hoje eu perguntei nesse texto, ninguém que estava ali presente lembrou que algum dia escutou. Um texto muito simples ali de Tiago 3,15, que diz que a sabedoria do alto, não é? A sabedoria humana, ela é terrena, animal e diabólica. Esse versículo, ninguém que estava ali presente conhecia ou lembrava que alguma vez ouviu. E tão importante que é para os nossos dias. Sempre foi, não é? Sempre foi desde a época que Paulo escreveu, já era uma necessidade tremenda do apóstolo a ensinar aos novos cristãos, aos novos convertidos, e não é diferente nos dias de hoje. Amém? Então, por isso eu trago aqui esta porção, e eu vou tentar, na maneira do possível, dentro do tempo, né, limitado que nós temos aqui, eu vou tentar trazer algumas dessas obras da carne, e na sexta-feira eu posso trazer mais uma ou concluir, se caso não der tempo hoje. Segunda-feira eu trago uma outra, porque ele começa com prostituição, impureza e lascívia. Depois ele vem com a idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias. Depois ele vem com inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, essas obras que ele aqui coloca, eu quero trazer de uma por uma, para que a gente consiga entender, ou duas ou três, dependendo, não é, do tempo aqui, eu posso até concluir esta primeira classificação que ele botou, dessas primeiras três: prostituição, impureza e lascívia. Depois nós vemos com a idolatria, feitiçaria e inimizade, e assim mastigando devagar, para que todos possam se alimentar bem e se preparar para os dias maus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nosso Deus com mais um louvor. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. E logo, logo eu estarei aqui compartilhando com vocês mais uma porção do pão da vida. Vamos com Marilda, nossa irmã Marilda Gomes. Ele vem. Amém? Você não sabe o valor que você tem para Deus. Não reconhece o amor pelo qual seu filho ele nos deu. Ainda se esquece de louvar e chora num canto calado. Teu inimigo escuta, pois só quer te ver desanimado. Não fiques assim, é tão difícil atravessar o mar. Se Faraó te persegues, podes a Deus clamar, o inimigo não te alcançará. Pode se levantar que por terra vai cair. Se tentar te parar, não vai conseguir. Eu te dou a unção, eu te faço vencer. Eu sou o que sou, tenho todo o poder para te levantar. O inferno não prevalecerá. Pode se levantar que por terra vai cair. Se tentar te parar, não vai conseguir. Eu te dou a unção, eu te faço
podes a Deus clamar, e o inimigo não te alcançará. Pode se levantar, que por terra vai cair. Se tentar te parar, não vai conseguir. Eu te dou o som, eu te faço vencer. Eu sou o que sou, tenho todo o poder para te levantar. O inferno não prevalecerá. Pode se levantar, que por terra vai cair. Se tentar te parar, não vai conseguir. Eu te dou o som, eu te faço vencer. Eu sou o que sou, tenho todo o poder para te levantar. O inferno não prevalecerá. Oh, não, não prevalecerá. Não, não prevalecerá. Glória a Deus. Bendito e engrandecido seja sempre o nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Eu quero agradecer a Deus, né, por mais este momento, por mais uma tarde, por mais uma segunda-feira que Ele me concede a graça de aqui estar com vocês, trazendo o Pão da Vida, fazendo aqui o programa O Pão da Vida. Eu quero já deixar aqui um abraço de paz todo especial para minha irmã Cici Siqueira, né, ali da família Vanderlei, que entrou em contato comigo na sexta-feira, que aqui participando conosco aqui do nosso chat, da nossa RMD, a sua rádio, amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, irmã Cici, toda a sua família, não é? E a irmã Claudinete, sua filha, eu estou aguardando a visita dela aqui, não é? Já convidei, estou aguardando a visita dela para vir aqui, abrilhantar aqui o programa Pão da Vida, trazendo aqui, louvando, não é? Que ela louva lindo para Jesus e trazendo aqui um testemunho, quem sabe, né? Amém? Estou aguardando aqui a resposta dela, como também da irmã Marceli, aquela bênção de Deus, não é? Então, todos vocês são convidados para participar aqui comigo, aqui no programa Pão da Vida. E que Deus continue abençoando a todos que têm entrado, participado comigo, me ajudando a fazer este programa, o Pão da Vida. Amém? Que Deus abençoe a vida do meu esposo, querido Fábio, que Deus abençoe a vida da minha irmã Nilda Chagas, Mercury Freitas, meu cunhado, a minha irmã Ana Barbosa, irmã Josabete Barbosa, Karina Barbosa, a Ia, glória a Deus, todos, a família Barbosa, que Deus abençoe poderosamente, que Deus derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de Ana, principalmente de Ana, aí restaurando totalmente sua saúde. Ela me faz muita falta aqui, e Deus sabe disso. Então, não é, que Deus restaure logo e que ela possa já voltar, não é, para o nosso convívio. Amém? Que Deus continue te abençoando poderosamente em nome de Jesus. Que Deus abençoe toda a família Chagas, papai, né, todos os meus irmãos. Glória a Deus. A minha irmã, a minha cunhada Ana também de Natal, que veio e voltou e eu não pude. Não nos encontramos. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, das suas duas filhas, que Deus continue guardando e protegendo de todo mal, amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui adorando a Deus com mais um louvor. Logo, logo estarei aqui trazendo mais uma porção do Pão da Vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos aqui com Shirley. Sobrevivi com Shirley Cavalhais. Glória a Jesus. Eu pedi Shirley e veio outro. Ai, sim. Glória a Deus. Aqui vamos. Glória a Jesus. Deixa eu pegar aqui outro. Sou muito. Vamos aqui com Elion Oliveira, Trajetória de um Fiel. Amém?
Aconteceu, um grande reboliço ali aconteceu. Eu não acreditava, mas aconteceu. Eu não sei explicar, só sei que aconteceu. Aconteceu. Quando eu profetizava, assim aconteceu. O sobrenatural, o incompreensível, o que era totalmente impossível. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou o Espírito e me colocou no meio de um vale de ossos sequíssimos, e disse-me: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Eu disse: Senhor, tu sabes, só tu sabes. E ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como ele me deu ordem, e houve um reboliço, e houve um ruído. Meu Deus, como pode? Cada osso se juntava, cada osso se encaixava, enquanto o vento soprava, tudo se organizava. Foi aparecendo o nervo, foi aparecendo a carne, em seguida veio a pele.
Amém, ô glória, glória a Deus. Pois é, eu aqui trago, não é? Já são 17 horas e 6 minutos aqui na nossa RMD. O tempo passa rapidinho, não é? Então, logo, logo eu já estarei aqui compartilhando com vocês sobre o nosso tema, não é? As obras da carne. Amém? Glória a Deus. Eu quero já deixar aqui um abraço de paz para todos que nos ajudam aqui, não é? Todos os irmãos da Assembleia de Deus, o irmão Tiago, o irmão, deixa eu ver se eu lembro de tudo, né? Irmão Augusto, o irmão Algleice, que está à frente desse trabalho, glória a Deus, o irmão Thomas, não é? A irmã Patrícia e o irmão Rivonaldo Saraiva, que Deus abençoe. Sábado foi lindo, né? Aqui, ele com a sua filha. Que Deus abençoe a todos que ainda vão também chegar aqui. O nosso irmão Edson, ele também está se organizando para vir começar a fazer o seu trabalho aqui, o seu programa. Programa da Assembleia de Deus em Pernambuco. Amém? Então eu agradeço a todos, né? Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos, do nosso pastor local, o Severino Vicente, a nossa irmã Carmen e toda a sua família. Que Deus dê saúde, não é? Supra com as suas necessidades e principalmente na saúde, não é? Nos seus pais que vivem acamados, que Deus abençoe, que Deus restaure a saúde dos seus pais. Amém? Glória a Deus. Quero já, desde já, agradecer a todos que colaboram aqui conosco, nosso giganete, a nossa internet, Planeta Gourmet, né, que é o Nilo das Chagas, a Pousada Lírio dos Vales, qual nós estamos instalados. Que Deus abençoe grandemente a vida do irmão Quirino Fábio, que tem ajudado sem restrições, não é? Para que este programa venha ao ar, para que este programa aconteça. Amém? Que este canal funcione e aconteça e continue levando aí a mensagem de Deus até os confins da terra. Quero deixar também um abraço de paz a todos, a peixaria Chagas, também com Ed Chagas também, que faz o programa aqui no sábado, Nildo Chagas, que faz sua programação durante toda a semana, daqui a pouco ele está chegando para fazer o programa Palavra Viva, e durante toda a semana e sábado também. Glória a Deus. Então, que Deus, a irmã Jane também, Jane Gaspar, que Deus abençoe a vida da nossa irmã Jane, que contribui aqui conosco neste trabalho. Amém? Que Deus derrame bênçãos sem medidas, pois a palavra de Deus diz que não é em vão aquele que trabalha para o Senhor. Então, vamos continuar aqui adorando a Deus com mais um louvor. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Vamos ouvir com Elian Oliveira a carta. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Amém? Reinado de Ezequias, Senaqueribe, o rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá e as conquistou. E enviou uma carta a Ezequias e o desafiou, dizendo: em que está baseada a sua confiança? Será que você pensa que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que irá ajudá-lo? Por acaso você vai dizer que confia no Senhor seu Deus? Então o oficial ficou de pé e gritou para todo o povo ouvir: não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los, e não deixem que ele os convença a confiar no Senhor. Quem manda que vocês saiam da cidade e que vocês se entreguem? Uma carta foi somente o que Senaqueribe enviou ao povo de Deus. Uma carta que assustava, intimidava, e ao ler o povo tremeu. Porém Ezequias, ao saber da carta, resolveu reenviá-la ao Deus do céu, e de saco se vestiu, mandou chamar a Isaías, e em oração foi falar com Deus. E a carta foi subindo ao céu e alcançou o trono de Deus. E Ezequias à espera de uma resposta, e ela veio do céu. E Deus ouviu as orações
ti é Deus. Quem luta por ti é Deus. Quem age por ti é Deus. Quem responde por ti é Deus. E quem tenta te atingir vai resolver com Deus. Quem cuida de ti é Deus. Quem luta por ti é Deus. Quem age por ti é Deus. Quem responde por ti é Deus. E quem tenta te atingir vai resolver com Deus. E quem tenta te atingir vai resolver com Deus. Vai resolver com Deus. Oh, glória, amém. Vamos continuar aqui adorando o nosso Deus. Com mais um Transforme-se louvor. com Palmolive. Glória a Deus. Vamos continuar adorando a Deus, né, com mais um louvor. Deus, Ele é lindo, Deus, Ele é fiel, Ele traz aqui. Eu quero trazer aqui uma palavra. Glória a Jesus. Deixa eu trazer aqui Charles Nascimento. Louve e adore, né? Com aqui, adore no coração. Deixa eu ver aqui. Michele Nascimento, louve e adore, amém? Glória a Deus. Não vou me deixar vencer pelo inimigo. Vou lutar, vou conquistar. Eu sei Deus é comigo. Mesmo que as flechas venham para me atingir, o meu coração guardado está em ti. O Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza. Eu posso dizer, sou forte até na minha fraqueza. Estou armado, fui treinado pelo meu Senhor. Minha armadura é a palavra e o meu louvor vai entrar no terreno do inimigo. Vai libertar os cativos oprimidos. Vai trazer alegria ao coração. O louvor é a arma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar e verei milagres. Vou louvar e prisões se abrem. Vou louvar, já estou vendo algo acontecer. Vou louvar
Glória a Deus. Bendito e engrandecido seja sempre o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Já são 17 horas e 19 minutos. Eu quero aqui trazer a nossa reflexão da tarde, que se encontra na Epístola aos Gálatas. Capítulo 5, versículo do 16 ao 21. Amém? Então, vou ler mais uma vez e nós vamos assim, dessa forma, compartilhando com vocês aqui o que o apóstolo Paulo exorta a igreja de Gálatas, também na igreja de Coríntios, né? Nós vemos Paulo exortando sobre a questão da imoralidade. Amém? Então, as obras da carne e o fruto do Espírito, que fica para um outro programa. Para outro vídeo, eu falo sobre o fruto do Espírito. Neste momento, vamos aqui ler em Gálatas 5 e 16, que diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, uma palavra forte, muito forte, não é? Que eu trago nesta tarde. A coisa não está de brincadeira, o negócio é muito sério. Glória a Deus. Não é à toa que eu trago esse tema para compartilhar com você. Eu compartilhei hoje à tarde um pouquinho ali na igreja, no círculo de oração, um pouco, não é apenas um pouco, porque tinha o pregador escalado e ele, né, trouxe aí a palavra oficial, não é? E eu dei apenas aqui umas pinceladas nesta porção do Pão da Vida. Bem, então você está assistindo o programa O Pão da Vida. Não saia daí, porque Deus tem uma palavra, creio que Deus tem palavras, uma só não, várias, né? Palavras para você nesta tarde. Creio que você vai se alimentar um pouco, tirar algumas dúvidas, entender um pouco melhor, que é o mais importante, não é? Pois a palavra de Deus nos diz que o povo dele perece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes, o crente peca por não conhecer a palavra de Deus e não parar para ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que nós vivemos em um tempo, em um período que é muito fácil, não é? Escutar a palavra de Deus. Muito fácil. Não é na minha época, assim, há 20 anos atrás, já era um pouquinho mais difícil, né? Em termos de estudo, em termos de procurar, de comprar livros. Tínhamos que comprar livros, e nem todo mundo tinha condições de comprar livros. A Bíblia também nunca foi muito baratinha, e sempre teve essa dificuldade. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, não lê a palavra de Deus aqueles que não querem mesmo. Aqueles que não querem. Se diz cristãos, se diz evangélicos, vão para a igreja, participam dos trabalhos, mas não procura reservar um tempo para a leitura da palavra. Tudo é importante, menos ler a palavra, conhecer a palavra de Deus. Eu já nem falo no termo de estudar a palavra de Deus. Seria muito bom que todos nós estudássemos a palavra de Deus para conhecer um pouquinho melhor, não é? Mas se ler já é tão difícil, não é? Glória a Deus. Imagina estudar. Então,
eu sinto essa necessidade de estar sempre transmitindo o ensinamento, dentro do que eu posso, claro, da minha limitação. Eu tenho pouquíssimo conhecimento da palavra de Deus, não sou uma pessoa que tenho grandes conhecimentos, claro que não. Eu estudo um pouco, sou uma pessoa que gosto de ler a palavra, gosto de estudar a palavra. Mas é claro e evidente que o ensinamento, o estudo da palavra de Deus é infinito, né? Não há como você dizer assim, eu concluí o estudo da palavra de Deus, de forma alguma. Então, nós vamos aprendendo na medida do possível. Hoje você aprende um pouquinho, amanhã você aprende um pouquinho mais. Você vai na igreja, você escuta, você presta atenção ao que o pregador está lhe falando, você já toma posse daquela porção, já guarda no coração, já começa ali se alimentando da palavra de Deus. Quando nós passamos a fazer isso, então, conhecendo, como eu já falei, lendo a palavra de Deus, quando o pregador, quando você escuta uma mensagem, seja pela internet, ou mesmo no carro de som, ou até mesmo na televisão, você já não é estranho para você. Você já leu, você já conhece aquela palavra. Agora você vai aprender, você vai se aprofundar em conhecimento daquela passagem, daquela parte da palavra que te chamou a tua atenção. Então, pare um tempo, reserve um tempo e vai estudando a palavra de Deus. Para que naqueles momentos difíceis, assim como o apóstolo Paulo falou em Efésio, ali capítulo 6 de Efésio, que se faz necessário a gente estar revestido da armadura de Deus, e a armadura de Deus não é nada mais, nada menos do que o próprio Cristo em nós, né? Estamos aí revestido, alimentado, preparado da palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, tendo Cristo como nosso centro da nossa vida, das nossas atitudes. Nós vamos estar firmes para enfrentar os dias maus. Então, aqueles dias, não é, que aparecem difíceis para a gente superar, quando a gente descobre uma infidelidade, quando a gente descobre um pecado que está sendo cometido pelo um filho, pela uma filha, pelo marido, não é? Quando nós nos deparamos com uma situação difícil também para nós, muitas vezes nós estamos diante ali de uma tentação. Então, a palavra de Deus, ela é que vai me livrar e te livrar de cair nas tentações, nas obras da carne. Amém? Glória a Deus. Então, dito isso, vamos ler aqui um pouquinho sobre o que assim como Paulo, eu peguei aqui um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, só como base, não é? Base para que a gente entenda aqui um pouquinho melhor. Então, ele fala aqui sobre os conflitos da vida, né? A carne e o espírito. Quando Paulo fala que ele coloca as obras da carne e os frutos do espírito, ele está aqui falando exatamente isso. Ele diz assim, ó, logo no começo, né, como eu li aqui para vocês. Digo, porém, aqui no 16, andai em espírito. Então, Paulo já faz aqui uma exortação. Então, vamos alimentar o espírito, andar no espírito, vamos alimentar o espírito. O conflito da carne mais o espírito. O que é que o apóstolo queria dizer com esta luta da carne contra o espírito? Então, para que nós possamos entender melhor, ele fala aqui e ele traz aqui, claro, está bem detalhado, não há muito o que nós não entendermos, dá para entender, porém nós não podemos entender perfeitamente ali o que significa cada palavra dessa, mas aí tem um dicionário, hoje temos tudo nas nossas mãos, a internet está aí, né? O Google também está aí para nos ajudar. Eu mesma tenho dicionário bíblico, né? Sempre estou ali sempre consultando o dicionário bíblico. Tenho tanto na minha estante como tenho na internet, no meu celular, não é? Então não é nada difícil hoje em dia a gente estudar a palavra de Deus. Está tudo disponível para nós. É só querer, não é? É só uma questão de determinar. Eu quero aprender, eu quero conhecer a palavra de Deus. Eu quero praticar a palavra de Deus exatamente como está escrita na palavra. Então, é só você usar o seu celular, que aí, ó, você consegue tudo bem lindinho, não é? E, de certa forma, claro e evidente que o que é que isso traz de lição? Traz de lição a nossa edificação espiritual. Nós vamos estar preparados aí para enfrentar essas questões, esses bombardeios que a vida, de vez em quando, não tem sido fácil. Eu, particularmente,
Tenho aí essa chamada, né? Deus, pelo querer dele, pela misericórdia dele, pela graça dele, ele resolveu, não é, me chamar para que eu sirva, não é, de ajudadora, uma ajudadora do próximo, que eu sirva ser uma conselheira daquele que está precisando de uma palavra amiga, de uma palavra bíblica, saber o que fazer naquele momento difícil. Deus tem me usado muito nesta área. Então, por isso, eu me dedico mais a estudar também, a compreender, para que eu tenha o que falar no momento em que uma pessoa me pede aí uma ajuda. Amém? Então, nesses últimos dias não tem sido fácil, porque estes ouvidos que Deus me deu e esses olhos têm contemplado não tem sido nada fácil. Tá? Não estou aqui ignorando, porque Deus já me preparou antes, não é? Ele já falou para me preparar, porque eu iria receber muitos pedidos de aconselhamento. Então, na medida do possível, eu vou me preparando. Na medida do possível, aquilo que eu não posso, não tenho jeito para falar, não tenho palavra no momento, eu vou apresentar a Deus e o Espírito Santo aí vai me conduzir a dar a resposta devida, não é? Àquela situação, ajudar ao irmão, a irmã a sair de certas dificuldades, né, que a vida muitas vezes o coloca. Amém? Então aqui eu quero só, para que a gente possa entrar um pouquinho aqui, entrar assim, a natureza em 2. Então, esse conflito entre a carne e o espírito, o apóstolo Paulo, né, que muitos imaginam que Paulo estaria se referindo à luta do corpo contra a nossa alma ou espírito humano. Ao analisarmos o contexto do capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5 do Carta aos Gálatas, podemos observar que Paulo estava se referindo à luta da natureza caída do homem, né, contra a natureza do Espírito Santo em nós. Então, esta é a referência que Paulo faz. Isso aí é o foco, né? É ali o alvo em que Paulo quer atingir. É entrar aí para que ele doutrine, para que nós tenhamos um domínio, não é? Um domínio espiritual, um controle espiritual, um domínio próprio, que aí é fruto do Espírito, nós vamos ver depois, né? O domínio próprio, para que nós possamos resistir a essas tentações e saber como lidar com os conflitos que nós enfrentamos no dia a dia. Amém? Então, 2 naturezas, não é? A natureza humana caída, é esta que Paulo debate, a natureza humana caída, é aquela lá, natureza que foi caída ali no Jardim do Éden, né? E a natureza divina, que é o Espírito Santo. Então, a natureza humana quer praticar obras da carne. E a natureza divina quer gerar frutos do Espírito em nós. Lembrando, só pode possuir 2 naturezas quando aceitamos Jesus em nossa vida. Por isso, quando convertemos, sofremos aflições. Então, eu fico aqui, daqui a pouco eu volto aqui para a minha ajudinha e venho para aqui. Então, quando Paulo ele faz essa referência e ensina, e ele aí pega esta obra da carne e ele abre, não é? Ele abre aí as obras e começa a colocar, dar nome, glória a Deus, a cada obra. E ele já começa, que aqui, né, como aqui na minha ajudinha, deixa eu ver aqui, eu coloquei mais para cá, cadê? Deixa eu pegar aqui, né, porque é muita coisa para estudar, é muita coisa para falar, ao mesmo tempo, perdi minha filhinha, está aqui. Então, aqui eu deixei assim, só para que eu não me perca aqui nos meus pensamentos, amém? Então, aqui, ó, Paulo, ele começa aqui colocando, ó, no versículo, você pode acompanhar comigo, né, a sua Bíblia, no seu WhatsApp, onde você tenha uma Bíblia que você possa ler, se quiser. Também, se não, você vai prestando atenção e vai aí só guardando no coração, assim como Maria, a mãe de Jesus, fazia, não é? Glória a Deus. Então, ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, né? Então, ele aí vai mostrar uma por uma. Ele começa com prostituição, impureza e lascívia. Aí, os 3 primeiros pecados, ele traz os pecados sexuais. Em outra tradução, você pode encontrar aqui prostituição, impureza e lascívia. Você pode encontrar aqui imoralidade sexual, em outra tradução. Amém? Então, o Paulo está se referindo aqui
ao sexo ilícito. E, por incrível que pareça, esse tem sido o maior número de casos que eu tenho recebido aqui no meu WhatsApp, de mães, não é, preocupadas, sem saber o que fazer, em relação à imoralidade sexual. Eu acho que hoje eu vou ficar até nesse ponto só, depois eu trago os outros pontos da obra da carne, né? Claro que não vai dar para hoje. O tempinho já vai passando e eu estou falando bem devagar para que vocês compreendam, que vocês tenham aí uma compreensão mais clara, mais nítida do que o apóstolo Paulo está aqui nos exortando. Então, ele fala sobre a imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? A imoralidade sexual, ela vem, ela é praticada, né? Ela é praticada pelo casal, ela é praticada por filhos, não é? Ela é praticada de várias formas, né? De várias formas. Então, ele coloca aqui como uma categoria, não é? Ele coloca aqui, ó. Eu já falei aqui nessa categoria, deixa eu pular só um pouquinho para aqui, para que eu não perca muito tempo, amém? Vamos antecipar aqui a nossa fala, a minha fala, amém? Então, a imoralidade sexual, quando Paulo fala aqui, ele fala sobre porneia. Eu quero trazer bem assim essa palavra para que vocês entendam mesmo. Então, qual o significado da imoralidade sexual? Então, essa porneia é uma palavra grega, né? Uma palavra, no hebraico, na realidade. Porneia. Significa o quê? Fornicação, prostituição, né? Imoralidade sexual, imoralidade e pensamentos impuros. Então, engloba tudo isso aí, a questão da imoralidade sexual. Eu não vou entrar aqui em detalhes minuciosos em relação ao significado de cada palavra, mas eu quero apenas que vocês entendam que quando Paulo ele faz essa referência aqui, ele escreve essa palavra assim, porneia, provavelmente no grego, não sei se no grego ou se é no hebraico, mas eu creio que no grego, Paulo já escrevia mais no grego, é usada aqui como uma palavra bem geral para as relações com relacionamentos sexuais ilícitos e imorais. Eu quero trazer isso aqui porque é muito sério isso, muito sério. Então ele diz assim, ó, porneia é a prostituição e pornê é a prostituta, é uma prostituta. A probabilidade de que todas estas palavras tenham ligação com o verbo pernome, que significa vender. Excessivamente porneia é o amor que é comprado e vendido, o que não é amor de modo algum. Então, é o amor da prostituta, né? Que diz amor, mas não existe amor. O que existe é a finalidade de vender o seu corpo, ganhar o seu dinheiro. Amém? Então, aqui ele diz mais assim, o grande erro é básico nisto, em que a pessoa com quem tem semelhante amor é satisfeito, não é realmente considerado uma pessoa, mas um objeto, porque aquela pessoa está sendo paga para isso, né? Então, o amor verdadeiro é a união total entre duas personalidades, duas pessoas, um homem e uma mulher, um casal, de modo que se tornem uma só pessoa e o compromisso seja verdadeiro. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Então, aqui ele traz, eu não vou entrar aqui em detalhe nesse assunto, porque ele traz aqui a questão de como isso tudo sucedia, exatamente na época em que Paulo escreveu a carta aos Gálatas, também lá em Coríntios, nós vamos encontrar. A imoralidade sexual pode ter vários tipos de relacionamento. Eu vou ler só isso aqui e vou descer novamente aqui para a Bíblia, tá certo? Entre homens, olha lá, escuta lá. A imoralidade sexual pode ou ter vários tipos de relacionamento. Entre homens e mulher, homossexuais, lésbicas, zoofilia. Sabe o que quer dizer zoofilia? Ato com animais. Veja até onde vai a imoralidade sexual. Nós encontramos lá em Gálatas, na epístola de Coríntios, 1 Coríntios, Paulo ali falando e exortando também sobre um irmão que estava tendo caso com a sua madrasta. Então, para ele não era nada demais, não era
não via nada demais, porque era costume da época. E parece que Paulo está escrevendo para os dias de hoje. Então, hoje nós estamos exatamente vivendo, aleluia, toda essa história de novo. Eu creio que, no longo dos tempos, isso nunca deixou de existir. Agora que está sendo mais propagado, agora as mídias, não é? A televisão, principalmente, não é? A internet não é diferente. A internet e a televisão, que eu lembro em que, algum tempo atrás, logo no começo da minha vida em Cristo, com Cristo Jesus, era proibido a gente assistir televisão. Eu lembro em que eu estava dando aula para a escola dominical, já no começo, assim que eu entrei, assim que eu aceitei Jesus, com pouco tempo eu já comecei a dar aula na escola dominical, isso há 20 anos atrás, e a gente estava falando exatamente sobre, eu lembro bem dessa passagem, que nós estávamos estudando sobre o livro de Atos. E eu achei por bem, meu marido tinha me dado um presente, tinha sido um CD naquela época, né? Era aquele DVD, que tinha aqueles DVD, aqueles aparelhos grandes, CD, que a gente colocava, e ele me deu o CD do livro de Atos, versículo por versículo. Muito bom para quem não gosta de ler, perfeito assistir na televisão, né? no vídeo, a história toda de Atos, versículo por versículo. Eu não tenho mais esse DVD, eu perdi esse CD, mas era muito bom. É muito bom, porque eu acho que ainda hoje vende. Mas eu lembro que eu fui falar com o meu pastor, porque eu percebi que as irmãs da escola dominical, ela não tinham uma compreensão clara, a gente falava, e eu ensinava, e a professora também, que me auxiliava, ela parecia que não entendia, não cabia na mente. E eu lembrei desse CD e falei com o meu pastor na época, para eu levar o CD para a escola dominical, né, no estudo bíblico, não de manhã, no domingo de manhã, mas à noite, no sábado à noite, e com isso eu passaria ali o CD e todas iam aprender rapidinho, as professoras todas iam aprender rápido, ficava mais fácil para a gente transmitir num domingo de manhã. E ele achou aquilo um absurdo, né, quando eu fiz essa proposta, porque ele falou assim para mim, o que é que eu vou dizer? Imagina você parar na frente da igreja levando uma televisão, é um absurdo, não existe, não, é proibido, não se pode. Mas ele ficou tão curioso com o vídeo, né, que eu falei, que ele quis ver. Ele disse, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou ver, eu vou assistir. Se eu gostar, né, for direitinho mesmo, for tudo aí dentro da Bíblia, eu permito que você faça, mas com as professoras na sua casa, tá certo? Eu disse, tá certo. Ele foi, assistiu na minha casa, o pastor, não é? Nosso querido pastor, né, que Deus já dorme com Cristo, Jesus, o pastor José Pedro, ele foi na minha casa, assistiu o vídeo e depois ele gostou muito do vídeo e me liberou. E eu levei todas as professoras da escola dominical para a minha casa para junto nós assistirmos o vídeo de Atos. Então, a televisão em si não é o mal. O vídeo em si não é o mal. O CD, não é? A internet, o nosso celular, o nosso computador, isto não é um mal, não é um bem. Eu estou transmitindo a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, através de um canal pelo YouTube. Então é a internet, isso aqui não tem nenhum mal. Aqui é um bem, porque eu estou transmitindo a todos que estão disponíveis para ouvir a palavra de Deus, uma palavra tremenda como essa. Glória a Deus. Transmitindo o ensinamento da palavra de Deus. Através do quê? Do YouTube. Então aqui não tem nenhum. Mas aqui no meu celular, eu acabei de receber, está aqui. Eu não vou abrir, claro, que eu não vou abrir, lógico. Mas está aqui no meu celular um vídeo de pornografia que o marido de uma irmã estava assistindo. E ela manda para mim. Exatamente o vídeo que ele estava assistindo, ela manda para o meu WhatsApp. Para que eu possa ajudar ela como resolver essa questão, né? Saber também a situação em que ela está passando. Então, é a forma como o sexo em si, o sexo puro, limpo, aleluia, sem impureza nenhuma, ele é bênção, porque é para reprodução. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele fez para reproduzir, crescer e multiplicar. Então, tudo isso aqui é bom diante de Deus. O sexo puro e limpo, sem mácula. Bendito seja o Senhor Jesus. Mas o Satanás, ele joga essa rede, e eu não vou jogar toda a culpa para ele, não, porque a culpa primeiro é do homem, porque o apóstolo Paulo diz que não vê pecado fora do homem.
Glória a Deus. Então, primeiro é o homem que cobiça o que não deve cobiçar. Se eu sou uma mulher que confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sou uma mulher que confesso que sou lavada e remida pelo sangue de Cristo, o que é que me interessa eu estar assistindo filme pornográfico? O que é que isso vai me edificar? Se eu sou um homem que confesso que sou servo de Deus vivo, sou um pastor, e eu vou dizer mesmo assim porque a coisa é séria, sou um pastor, sou um presbítero, sou um diácono, sou um auxiliar, sou o que quiser ser, um dirigente, o responsável por área. O que é que me convém eu olhar filme pornográfico? Então, a questão está na imoralidade sexual. Isso aí é obra da carne, porque vai a concupiscência, aleluia, falar mais alto. A carne fala mais alto. E o homem cai na tentação. Glória a Deus. Eu já trouxe outros vídeos falando também da responsabilidade da mulher em relação à mulher casada com o seu marido. O que é que leva um homem casado, bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre, a buscar, entrar na internet, entrar no seu celular, sujar, poluir o seu celular, porque eu vou apagar isso aqui. Eu apenas deixei, porque quando ela mandou já estava aqui na rádio, mas eu vou apagar, porque eu não deixo isso no meu celular, de forma alguma. Entendeu? A palavra de Deus diz que até o falar é pecado diante de Deus, é abominável diante de Deus a gente falar daquilo que o ímpio pratica nas escondidas. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor Jesus. Então eu não tenho por que alimentar e ficar guardando no meu celular. O que é que um homem de Deus, o que é que uma mulher de Deus, o que é que um jovem de Deus, o que é que uma jovem de Deus ganha, se edifica? Aleluia, glória a Deus. Assistindo filme pornográfico, se prostituindo, praticando a fornicação, que é sexo antes do casamento. Não é? O que é que um homem de Deus faz observando crianças nuas em internet? Meu Deus, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre, que logo Ele venha buscar a sua igreja, porque a igreja lavada e remida pelo sangue de Cristo não tem mais espaço nesse mundo. Esse mundo está podre, totalmente podre. Essas obras aqui que o apóstolo Paulo fala, aleluia, da prostituição, da impureza, da lascívia, glória a Deus, a impureza, a prostituição, você vendeu seu próprio corpo para viver a vida e achar, não é? Hoje ainda se acha pouco, ainda se coloca isso como profissão. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Sendo legal a profissão de uma prostituta, de um prostituto, de uma pessoa que vende o seu próprio corpo, como se não fosse prestar conta dele. Deus, Ele fez, Ele criou o homem, corpo, alma e espírito, e nós temos que prestar conta ao Criador. Não adianta você dizer que não vai, não adianta você dizer que é coisa do passado, que se prostituir, que adulterar, que ser homossexual, lésbica, isso é coisa moderna, porque nós, as mães, são cabeça fechada, está fechado, e não abre a mente, não abre a mente para quem? Para Satanás? Não, não vamos abrir mente para Satanás. Satanás está aí querendo mesmo que você dê o primeiro passo, porque ele é um aproveitador da tua vida. Quando você dá o primeiro passo, ele está pronto, com a sua arapuca prontinha, para te prender para o resto da vida e te jogar na fornalha de fogo ardente. É isso que Satanás quer com a tua vida. Com a vida daquele que busca viver uma vida de imoralidade sexual. Lascívia, isso eu vejo aqui constantemente. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. A lascívia, eu hoje falei na igreja sobre isso. Não é? A questão da lascívia. O que é lascívia, irmã Cleide? O que é lascívia? Lascívia, eu sempre falo assim, falo direto, para que todas saiam dali, sabendo o que significa a palavra de Deus. Você, mulher, você, homem, você, rapaz, você, jovem, glória a Deus, que se veste indecentemente, glória a Deus, que se comporta indecentemente, que tem a sua boca suja de pornografia, glória a Deus. Você é um canal para Satanás te usar com o espírito da lascívia. Lascívia é isto. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Você, jovem, que vai para a igreja toda colada, toda mostrando o corpo, que muitas vezes a gente vê até o útero. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Tão colada que vai, tão transparente que vai. Para quê?
para você estar servindo, aleluia, ao espírito da lascívia. Você está fazendo com que os homens te olhem, aleluia, e despertem o desejo sexual imoral em você. Glória a Deus. A mesma coisa é o homem. O que é que faz um homem de Deus? Um rapaz, um jovem de Deus, está vestido de tanguinha, de sunguinha, tirando foto em internet e postando. Para quê? Mulheres casadas, mulheres de Deus, está tirando foto seminua para mostrar em internet. Para quê? Qual o objetivo? Você não passa de uma criatura que o Satanás está usando no espírito da lascívia, aleluia, para extinguir, aleluia, a concupiscência do outro que está te vendo. E aí estimula o pecado, estimula a imoralidade sexual. É isto que você está servindo. Então a palavra é dura, mas tem que ser dita. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. O meu tempo já está chegando, não é? Como eu falei, eu vou trazer aqui pontos, né? Depois vem a idolatria, a feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissenções e heresias. Isso aqui, eu coloquei aqui para não esquecer mesmo, essa segunda parte que Paulo coloca aqui no versículo 20, se referindo à religião, às características da cultura pagã. Então, nós vamos ver aqui a questão da idolatria, não é? A questão da feitiçaria, nós vamos ver no outro vídeo. Esse vídeo, né, eu até gravei ele um pouquinho, mas mais para frente, para ele não ficar tão longo, tão estendido, que dê para você ouvir. E, então, aí, não é? Meditar na palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus e fugir, aleluia, do espírito de prostituição. Este espírito, ele penetra e ele vai e ele leva à imoralidade, como eu li aqui para vocês, nesse instantinho aqui, nesse pontinho. Deixa eu ver se eu consigo rapidinho aqui pegar para vocês. Como eu falei aqui, ele vai, ele traz a questão da imoralidade, tanto numa mulher, não é? De homem com mulher, que aí glória a Deus, né? O adúltero, né? O adultério hoje está uma coisa assim normal, natural, né? Os casais aí ficam com quem quiser, distribui a sua mulher para quem quiser, a mulher distribui o seu marido para quem quiser. Isso é coisa natural. E eu estou falando com coisas que estão acontecendo dentro da igreja de Deus. Eu não estou falando do mundo lá fora, não. O mundo lá fora jaz no maligno mesmo. Isto realmente é normal para eles. Eu estou falando para você, que se confessa que é crente, que é fiel a Deus, que tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. O homossexualismo, a lésbica e a zoofilia. Isso aqui a gente encontra no livro de Daniel, a gente encontra essa passagem aqui. Então, que são atos com animais. Veja que coisa horrível. Coisa horrível. Então, o mundo está desse jeito. E nós, crentes em Cristo Jesus, lavado e remido pelo sangue de Cristo, nós temos que entrar em um propósito tremendo, para que não possamos contemplar a nossa família caindo aí, os nossos descendentes, não é? Porque a palavra de Deus diz, lá no Antigo Testamento, que a maldição de Deus, ela atinge, ela alcança até a 4ª geração. Mas as bênçãos de Deus atingem até 1000 gerações. Então, vamos nos apegar a isso. Jesus, ele é tudo, ele é absoluto. Jesus pode libertar. Eu escutei de uma irmã ontem, hoje de novo, todos os dias eu estou recebendo mensagens e mensagens de mães que não sabem mais o que fazer com os seus filhos. E eu digo a você, mãe, leia a palavra de Deus, desça na presença do Senhor Jesus. Eu quero só fechar esse quadro aqui para as mães, eu lendo aqui em Efésios, vou ler rapidinho, porque o meu tempo já está estourando, né? O nosso irmão Nildo Chagas, que vai fazer o programa Palavra Viva, graças a Deus já está aqui, né, posto aqui na rádio para trazer mais uma porção da palavra de Deus. Glória a Deus. Eu quero ler aqui para você, mãe, que não sabe o que fazer com o seu filho. Aquele filho que veio te confessar, a tua filha que veio te confessar, que está vivendo no lamaçal do pecado. Então, eu vou deixar esse recadinho para você aqui dentro da palavra de Deus, para que você possa se alimentar. Você, mulher que não sabe o que fazer com o teu marido, glória a Deus, desce na presença, faz propósito. Se o teu caso é extremo, faz um propósito extremo com Deus. Lembra de Ana? Ana, quando estava vivendo uma vida de extremo ali, diante daquela penina que vivia azucrinando a vida de Ana, Ana viu que ela estava vivendo um processo extremo e ela não aceitava aquilo para ela. Ela não quis, ela não aceitou e ela entrou então no propósito extremo com Deus. Ali pedindo a Deus um filho e devolvendo o filho a Deus.
Isto é um propósito extremo. Então faz isso. Entra na presença do Senhor e faz um propósito extremo com Deus para ver a tua família resgatada, o teu marido de volta, aleluia, são e salvo das garras de Satanás. Eu quero deixar aqui, ó, Efésios capítulo 6, versículo 6. 6 e 6, eu vou ler só o 6 e os 6, o 7 e o 8. Não é que diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. Não, aqui no 4. Eu quero ler para você o 4. O 4 que é falando sobre os pais. E vós, pais, não provoqueis. Eu vou dar o endereço mais uma vez. Efésios 6 e versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-o na doutrina e na demonstração do Senhor. Este é o conselho que o apóstolo Paulo fala. Glória a Deus. Então, o que é que você tem que fazer? Ter cautela, ter controle, ter um equilíbrio espiritual. Não é nada fácil uma mãe ouvir de um filho que é gay, que a filha também é lésbica, que o marido está com outro, que o marido está fazendo isso, que fazendo aquilo. Não é fácil para a mente de nenhum ser humano normal, natural. Não é. Mas Deus é aquele que faz o que eu e que você não pode fazer. O Espírito Santo, aleluia, dá o equilíbrio que eu e você não pode ter. Ele te dá o equilíbrio, porque aqui está no fruto do Espírito que eu trago depois essa porção. Tá? O domínio próprio. Então, que você tenha um domínio próprio, que você desça na presença do Senhor Jesus, que você faça voto a Deus. Faça um propósito extremo com Deus, mas veja, aleluia, consiga alcançar a tua família liberta deste mal terrível, aleluia, que Satanás lançou desde o princípio para destruir os lares. E agora, mais do que nunca, abertamente, com toda a mídia aí aplaudindo e toda a sociedade aplaudindo esse tipo de comportamento imoral. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Então, conversa com teu filho com equilíbrio espiritual, com cautela, trazendo e empoderando a palavra de Deus. Olha aí que ele diz: não faz coisas que teu filho se ire, para que ele não provoque um algo pior e você venha aí ficar com culpa, se sentindo culpado ou culpada. Glória a Deus. Então tenha equilíbrio espiritual e que o domínio próprio, o fruto do Espírito, te domine em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus possa nos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Eu quero orar por você, já faltam me resta 4 minutinhos, e eu quero já apresentar você, todas mães que estão aqui no meu WhatsApp, mandando aqui, pedindo aconselhamentos, eu quero orar por você. Certo? Vamos orar? Soberano e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai bendito, que eu te apresento, Senhor, as tuas servas, Pai. Todas que estão passando por este conflito dentro do seu lar. Deus Todo-Poderoso, as tuas servas não sabem o que fazer. Não sabem, Senhor, meu Deus, nem mesmo mais como orar. Mas eu te peço, ó soberano e eterno Deus, tenha um encontro com cada uma delas. E que neste momento o Senhor possa abraçar com um abraço de paz, com um abraço de equilíbrio espiritual. Deus concedendo aí sabedoria do alto para que ela possa, aleluia, resolver essas questões sem complicar mais a situação de suas famílias. Ó Pai bendito, eu te peço, Senhor, meu Deus, vai visitando a cada jovem, cada marido, cada esposa, Senhor, meu Deus, que se encontra neste lamaçal do pecado, que se encontra aí envolvido na imoralidade sexual, que o Senhor possa libertar deste cativeiro, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, entrar com providência tal, destruindo toda a fortaleza do mal que tem se levantado, Pai bendito, aleluia, no seio das famílias que se chamam pelo teu nome. Ó, meu Pai bendito, ó meu soberano e eterno Deus, eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus, no poder que há no sangue, aleluia, remidor de Cristo Jesus, que derrame o teu sangue carmesim sobre essas vidas e liberta essas vidas que ainda não te têm como seu Senhor e o seu Salvador. Que essas mães, Senhor meu Deus, possa cantar o hino da vitória, agradecendo a ti pelas vitórias concedidas. Eu creio pelos olhos da fé. Aleluia, em nome de Jesus o Nazareno, que essas famílias serão libertas deste mal e que esses jovens, esses maridos e essas esposas serão libertas da mão de Satanás e possam glorificar o santo e poderoso nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e que reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então, eu agradeço a todos que participaram aqui. Eu vou dar
olhadinha aqui rapidíssimo, né? Porque o meu tempo já foi. Glória a Deus. Aqui a irmã Ju, né, que está aqui. Deus está no controle de tudo. Eu creio que Deus vai agir na tua vida. Eu creio, minha irmã, que Deus vai te libertar deste cativeiro. Eu creio que você vai cantar e contar uma nova história. Amém? Glória a Deus. Fique todo na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus.